Oi pessoal, tudo bem? Estamos entrando em 2020 com mais de 1,5 milhão de falecimentos atribuídos à Covid. Mas não precisava ser assim. Depois de analisar dezenas de estudos científicos recentes e assistir às palestras dos maiores especialistas, eu cheguei à conclusão de que provavelmente 99% dessas pessoas ainda estariam conosco, se pelo menos tomassem um suplemento de vitamina D adequado ou um pouco de exposição de sol diária. Se você assistir esse vídeo por completo, eu aposto que vai concordar comigo. O novo coronavírus, Covid-19, parte 6, o poder da vitamina D. Nesse vídeo eu vou falar sobre o uso da vitamina D na prevenção e tratamento da Covid, sobre como a deficiência de vitamina D é tão prevalente no mundo, sobre as fontes de vitamina D e finalmente sobre os custos e dosagens dos suplementos. Os suplementos de vitamina D começaram a ser vendidos no mundo nos anos 30 para prevenir contra a doença do raquitismo. Já nos anos 40 começaram a ser usados para tratamento de artrite reumatoide em altas dosagens, de até 300.000 UIs por dia. Mas observaram que alguns dos pacientes tratados com essa dose altíssima desenvolveram a hipercalcemia, que é o nível de cálcio elevado no sangue. Posteriormente, vários estudos foram encontrando problemas em doses cada vez menores, até que se chegou a uma recomendação de vitamina D diária 500 vezes menor do que isso. Mas o surgimento de tecnologias foi deixando o mundo cada vez mais escuro. A telefonia, depois a televisão, internet e finalmente os microcomputadores foram deixando as pessoas cada vez mais em casa. E esse isolamento social, que já existia antes do coronavírus, privando as pessoas da exposição ao sol, causou um alastramento de deficiência de vitamina D por todo o mundo. Por isso, novos estudos foram feitos e apontando que doses um pouco maiores de vitamina D suplemental são recomendadas. Esse gráfico tem dados de setembro de 2020. Ele mostra a taxa de mortes de diversos países contra o nível médio de vitamina D da população de cada um deles. Note que em países com bons níveis de vitamina D, a taxa de mortes foi ínfima, mais de 100 vezes menor que no Brasil. A seta verde mostra onde começa essa faixa adequada. E o mesmo padrão pode ser observado quando a gente mapeia a quantidade de casos confirmados de Covid, indicando que a taxa de contágio também foi muito menor nesses países. Existem muitos fatores muito bem conhecidos sobre a vitamina D que explicam por que ela combate a Covid. Há décadas se sabe que a vitamina D protege contra doenças infecciosas respiratórias, que são responsáveis pela maioria das mortes da Covid. Ela também combate a trombose e 1/3 das mortes são causadas por trombose pulmonar. A vitamina D também controla a tempestade de citocinas, que é indicada como o fator que agrava a Covid. Se sabe também que os níveis de vitamina D eles tendem a baixar gradualmente com a idade. Doenças também que são conhecidas como fatores de risco da Covid, como obesidade, diabetes, pressão alta, doenças cardiovasculares, doença pulmonar obstrutiva e asma, todas elas estão relacionadas a baixos níveis de vitamina D. Seja coincidência ou não, eu acho que não. E também se sabe que a vitamina D promove e intensifica a ação do nosso sistema imunológico inato, aquele que você tem desde que você nasce e é usado para combater versões novas de vírus desconhecidas pelo nosso corpo. Isso é justamente o que a gente precisa para produzir os anticorpos da Covid, que é a única coisa que vai nos curar depois que a gente é infectado. E só para vocês entenderem, isso aí é diferente do sistema imunológico adaptado, que adapta anticorpos de vírus anteriores que nós já contraímos para combater novas versões desses vírus. O sistema imunológico adaptado só vai servir para você quando você pega uma segunda versão do coronavírus. E cada fato que eu apontei é suportado por uma grande quantidade de estudos científicos. Esses aí são só alguns exemplos. Esse estudo, bastante didático, explica que a Covid é uma doença endotelial, ou seja, ela atua nas células que cobrem o interior dos nossos vasos sanguíneos, causando uma tempestade de citocinas. E acontece que a vitamina D, como já se sabia, ela regula um receptor dessas células endoteliais chamado ACE2, que é justamente o receptor usado pelo vírus para invadir essas células e causar esse estrago.
Você sabe como está o seu nível de vitamina D? O exame, dependendo do país onde ele é feito, vai mostrar o resultado em nanogramas por mililitro ou nanomols por litro, mas existe uma equivalência entre essas duas medidas. Atualmente já existe um consenso internacional de qual é o nível de vitamina D que é adequado. Na nossa medida padrão, esse nível é de 30 a 60 e se considera deficiente quando está abaixo de 20. Não é exagero nenhum meu dizer que a faixa verde, de normalidade, está relacionada à sobrevivência à Covid e a faixa vermelha, à morte. Níveis mais elevados, acima de 60, são considerados ótimos para prevenção e tratamento contra a Covid, mas isso você só consegue atingir tomando suplementos. Com a suplementação, a escala de medição é bem maior, mas será que é arriscado? Na faixa de 100 a 240 é uma faixa de possíveis riscos, dependendo do estudo, e é só acima de 240 que sim há um consenso de que há um nível tóxico. A exposição solar consegue elevar o seu nível de vitamina D até no máximo 60. Acima disso, só com a suplementação. As doses de suplementação são calculadas para que os seus níveis de vitamina D não passem de 100. Isso porque essa faixa de 30 a 100 é considerada a faixa saudável. E um estudo indicou que 72% da nossa população está abaixo dessa faixa. Já o excesso de vitamina D é uma situação rara. Um outro estudo indicou, em contrapartida, que menos de 0,2% da população de uma cidade dos Estados Unidos tinha níveis acima de 100. E nesse mesmo estudo, só teve um caso de uma pessoa que atingiu um nível tóxico dentre mais de 20 mil pessoas. Isso porque esse paciente, por algum motivo, ele tomava 10 vezes a dose máxima recomendada. Então, qual é a conclusão que a gente tira disso? Que a nossa grande preocupação deve se concentrar em evitar a deficiência de vitamina D e não o excesso. E esses são os estudos que eu acabei de mencionar. Então, a vitamina D pode ser produzida pela exposição da pele ao sol ou a uma lâmpada ultravioleta. Pode também ser ingerida em cápsulas. Dos alimentos tem um pouquinho, mas não é uma quantidade considerável. E depois é processada pelo fígado para produzir uma forma intermediária, que é a que se mede nos exames de sangue. O médico também pode administrar por injeção quantidades grandes dessa forma intermediária. E por fim, ela é processada pelos nossos rins, produzindo a forma ativa da vitamina D, que pode ser usada por todas as células do nosso corpo. E o principal motivo que leva a população a ter uma deficiência de vitamina D é a falta de exposição solar, mas isso pode se agravar com o envelhecimento da pele, problemas no fígado ou até nos rins. Então, a principal fonte é gratuita, é a exposição ao sol sem protetor, de preferência próximo ao meio-dia. Isso acelera a produção da vitamina D, minimizando o tempo de exposição. A produção máxima diária de vitamina D é alcançada expondo 30% do corpo à luz solar por 10 a 30 minutos só se for uma pessoa de pele clara ou até 2 horas se for uma pessoa de pele escura. Você pode ficar de bermuda e camisa manga curta, por exemplo. Se você for à praia ou precisar ficar muito tempo no sol, você passa esse período sem o protetor solar, depois você coloca para proteger a sua pele. E esse pequeno período de exposição solar já é suficiente para o seu corpo produzir uma grande quantidade de vitamina D. Não adianta ficar mais tempo do que isso, porque ele só vai produzir mais no dia seguinte. Dessa forma, o seu corpo lhe protege contra uma overdose de vitamina D. Fazendo isso 3 vezes por semana vai ser suficiente para que 90% das pessoas atinjam um nível mínimo de 20, mas só 50% delas vão conseguir atingir o nível de 30, normal. Então o ideal é que você faça isso diariamente. E se você quiser expor seu corpo todo ao sol, melhor ainda, palmas para você. E esses são os principais estudos, indicando por que a exposição ao sol é tão eficiente. Mas hoje em dia as pessoas se assustam com o sol, né? Nós sabemos que a bruxa está solta. Todos nós queremos viver muito, aproveitar a vida. Então é melhor suplementar a vitamina D, né? Mas qual é a dose que a gente pode tomar sem exagerar? Ok, vamos falar sobre dosagens. Existe um consenso unânime de que o mundo inteiro se beneficia com a suplementação de vitamina D.
A controvérsia é em relação à dose recomendada. Muitas instituições ainda seguem os valores clássicos de 400 a 600. Outras já usam a recomendação moderna de 1.000 a 4.000 UIs por dia. Porém, muitos estudos já indicam que 10.000 UIs por dia ou 20.000, no caso de pessoas com um peso mais elevado, são doses seguras que não têm efeitos tóxicos. Por isso você consegue comprar 10.000 UIs numa única cápsula em qualquer farmácia sem prescrição médica. Isso ainda é 20 vezes menos do que as doses usadas em 1940. Esse gráfico dá uma ideia para vocês da grande diferença que tem entre essas dosagens. E essa dose mais alta de 200 a 300 mil UIs que foi usada em 1940, ela ainda é usada hoje, mas não por pessoas individuais em casa. Não pode ser feito assim, tem que ser por médico com acompanhamento. O risco principal da megadose de vitamina D é a hipercalcemia, ou seja, quando há cálcio em excesso no sangue. Isso acontece quando o cálcio que você ingere não consegue ir para os ossos nem ser eliminado pelos rins. Porque você começa a absorver muito mais cálcio da dieta e também, às vezes, por falta de outros nutrientes necessários para manter ele nos ossos. Isso pode causar diversos sintomas, como pedras nos rins, afetar o seu humor, dentre outros. A título de curiosidade, esses são os passos descritos pelo Dr. Renato Sionca sobre como que ele evita a hipercalcemia em doses altíssimas de vitamina D. Primeiro se escolhe uma farmácia de manipulação que usa um laboratório confiável para fazer essa vitamina D, evitando assim erros de dosagem. Tem casos em que a dosagem da cápsula era 100 vezes maior do que deveria e por isso produziu a hipercalcemia no paciente. O paciente também é instruído a limitar sua ingestão de alimentos ricos em cálcio. E é claro também não tomar nenhum suplemento de cálcio. Isso porque agora todo o cálcio que ele ingerir vai ser 100% absorvido. Muito importante também é a instrução de tomar 2,5 litros de água por dia para ajudar o rim a eliminar o excesso de cálcio que está circulando. Também são feitos exames rotineiros de cálcio e o paciente é instruído a observar por sintomas de possível cálcio em excesso nos rins, como por exemplo náuseas, sede e boca seca, apesar de estar tomando muita água. E o paciente também recebe um pedido de exame de cálcio rápido que fica pronto em 24 horas, sem data marcada, para que ele faça a verificação sempre que perceber esses sintomas. Assim ele pode ficar tranquilo e o médico também. Agora, qual é a dosagem máxima segura que você pode usar sem precisar de acompanhamento médico? Esses são só alguns dos estudos que demonstraram que 10.000 UIs por dia diários é a dosagem máxima segura. O link abaixo tem 96 artigos que falam sobre qual é o nível tóxico de vitamina D. Essa dosagem de 10.000 UIs por dia já é recomendada como suplemento por diversas fontes, como por exemplo as diretrizes práticas da Sociedade de Endocrinologia, pelo Dr. Cícero Gali Coimbra, que é considerado líder no segmento de vitamina D no Brasil, e foi até distribuída gratuitamente pelo governo na cidade de Cristal, no Rio Grande do Sul, conforme divulga a prefeita Fábia Richter num vídeo no YouTube. Essa é uma dose fisiológica que serve apenas para compensar a ausência da exposição solar. Agora ouça o Dr. Renato Sionca. Vitamina D, a dose vitamina D é de 10.000 unidades por dia, é a dose fisiológica que todos nós deveríamos tomar. E agora o Dr. Cícero Coimbra. A dose fisiológica, que é a dose de 10.000 unidades por dia, apenas a dose que você produz por poucos minutos de exposição solar. O valor deve ser calculado de acordo com o peso. 10.000 UIs por dia é um valor de referência para uma pessoa leve, com cerca de 50 kg. A pessoa mais pesada, com próximo a 100 kg, vai tomar o dobro, 20.000 UIs por dia. E crianças, conforme a indicação do Dr. Cícero Coimbra, também devem tomar desde o nascimento, num valor de 200 UIs para cada quilograma de peso, ou 1.000 UI para cada 5 kg de peso. Nessa dosagem, o nível de vitamina D vai subir para 80 a 100 para a maioria das pessoas. Isso vai levar cerca de 3 meses e depois ele começa a estabilizar.
Essa é uma orientação sobre qual é a potência da vitamina D que você deve comprar se você quiser usar a dosagem fisiológica, que é a dosagem máxima para tomar sem acompanhamento médico. Essa tabela mostra a quantidade de vitamina D3 por cápsula, ou por gota no caso de bebês. O ideal é usar diariamente, mas você também pode usar semanalmente se isso for mais fácil. Basta usar uma potência 5 vezes maior. Nessa dose, você não vai precisar reduzir a sua quantidade de cálcio da dieta. Se você já tomava um suplemento de cálcio de 1000 mg, por exemplo, que é a dose recomendada, você não precisa parar, mas provavelmente também não vai precisar de tanto cálcio. E aliás, suplementar cálcio sem contrapartida do magnésio é um erro, porque os dois trabalham juntos, precisam estar equilibrados e é o magnésio que faz o cálcio conseguir penetrar no osso e restaurar o que for necessário lá dentro. Acesse esse link para saber mais sobre como o magnésio é importante para os ossos. Colocando em números, a recomendação para você adulto que toma de 2 a 10 mil UIs de vitamina D por dia é a seguinte. Se você tomar suplementação de cálcio, não ultrapasse 500 mg por dia. E se possível, tome pelo menos 100 mg de magnésio por dia, porque ele vai promover uma absorção adequada do cálcio e também da vitamina D. O link abaixo descreve todos os artigos e estudos em que se baseia essa recomendação. E só para efeito de comparação, esses são os valores de referência clássicos usados nos Estados Unidos e Canadá. E aqui os significados dessas siglas que eles usam. Outros nutrientes também são recomendados por serem cofatores da vitamina D. Eles aumentam a absorção e a potência da vitamina D, mas não substituem uma boa alimentação e exercício. Você tem feito exercícios na quarentena? Responde. Ok, então vamos comprar as cápsulas, né? Nessa tabela estão os preços que coletei de várias farmácias online para calcular o custo da suplementação de vitamina D. O que dá para constatar é que na potência de 1000 a 10.000 UIs, que pode ser tomada diariamente, você gasta em média 50 centavos por cápsula. Então, esse é o gasto diário por pessoa. São apenas R$ 15 por mês por pessoa. Eu não contei com o custo de frete aí, porque varia muito de acordo com onde você mora, e algumas farmácias dão frete gratuito na compra de vários frascos. Curiosamente, um desses produtos estava com um preço muito inferior, e comprando 4 frascos, o frete saiu gratuito. Outra curiosidade foi esse produto na potência de 200.000 UIs por cápsula sendo vendido sem necessidade de prescrição médica. Essa deve ser uma dosagem mensal, que eu não posso recomendar porque eu não tenho referências sobre isso, mas eu posso explicar o que é a dose de ataque. A dose de ataque é aplicada em pacientes onde já foi constatada deficiência de vitamina D. O médico usa uma única dose injetável subcutânea que tem em média 600.000 UIs, variando conforme o peso do paciente. Esse é um procedimento muito comum em países frios, onde há pouca incidência solar, especialmente no início do inverno e para pessoas idosas. O objetivo é proteger elas contra gripes e resfriados, bem como se fosse uma vacina mesmo. Posteriormente, deve ser verificada a necessidade de aplicar mais, porque algumas pessoas têm resistência à vitamina D. E veja o que disse em setembro a prefeita Fábia Richter. Nós decidimos, então, dar vitamina D de 600.000 unidades para todo mundo que era paciente crônico. E os resultados? Os nossos sintomáticos respiratórios, eles têm todos sintomas muito leves. Doutor, nós não tivemos ninguém aqui com tomografia com mais de 25% do pulmão alterado. A título de curiosidade, esses são casos de pessoas que tomaram doses muito maiores. O recorde é um homem que se injetou uma dose 1.500 vezes maior que a fisiológica, mas sobreviveu. Foi um marombeiro que fez isso. O interessante é que ele não estava interessado nas vitaminas. Ele injetou um produto veterinário só por conta do veículo oleoso que o produto tinha, para inchar os músculos. O artigo diz que deu um efeito siliconado, fazendo ele parecer mais forte, igual esse outro aí. Ele teve hipercalcemia e quase perdeu os rins, mas depois voltou ao normal.
Estudos recentes sobre a vitamina K têm apontado ela como responsável pelo direcionamento do cálcio aos ossos, evitando a osteoporose, e também que o cálcio em excesso se deposite nas artérias, promovendo doenças cardiovasculares. Teoriza-se que as megadoses de vitamina D só causam hipercalcemia quando antes causaram uma deficiência de vitamina K. Teoriza-se até que a vitamina K pode estar ligada aos danos pulmonares e à embolia que ocorre na Covid. A vitamina K você só consegue obter da comida se consumir diariamente muitos vegetais e folhas verdes. E o magnésio é mais difícil ainda obter da dieta uma boa quantidade. Então a suplementação deles é altamente recomendada. Com esses custos adicionais, seu gasto sobe para cerca de R$ 60 por mês por pessoa. O restante desse vídeo eu vou usar para mostrar os estudos científicos que demonstram todos os benefícios que eu já falei até agora. Não posso deixar de mencionar o site vitamindwiki.com, que reúne centenas de estudos sobre a vitamina D, sendo mais de 150 deles específicos sobre a Covid. Esses foram os primeiros 2 estudos sobre o uso da vitamina D no combate à Covid que viralizaram na internet, em abril de 2020. Eles alertavam para a deficiência de vitamina D observada em pacientes graves e falecidos. Porém, eles estão associados e no segundo, ao que tudo indica, houve falsificação de dados. Mas não se preocupe, ambos foram retirados do ar antes que se tornassem publicações oficiais. Então vamos deixar essa investigação para outro vídeo, porque o caso está mais complicado do que o do O.J. Simpson. A boa notícia é que isso parece ter voltado os olhos da comunidade científica para o assunto, causando uma enxurrada de novos estudos. A maioria desses estudos são comparativos, porque eles comparam 2 grupos de pacientes, os vitaminados contra os não vitaminados. Depois, com todos os dados anotados, verificam se os vitaminados tiveram resultados melhores mesmo ou não que os não vitaminados. Cada estudo usa um critério específico. Por exemplo, o critério pode ser o percentual de mortes em cada grupo, ou de internações, hospitalizações, ou somente do contágio viral em si. No final, cada estudo calcula qual foi a redução de risco oferecido pela vitamina D. Esses percentuais são chamados de razão de probabilidade. Observe que em todos esses estudos recentes, houve uma drástica redução desse risco. Então, dentre esse fluxo de possíveis acontecimentos, desde o primeiro contato que o indivíduo tem com o vírus, os níveis de vitamina D, baixos ou altos, estão associados ao caminho que ele vai tomar, mais para a esquerda ou mais para a direita. Agora, será que a evolução da Covid é que está baixando os níveis de vitamina D, ou são os baixos níveis de vitamina D que estão promovendo o agravamento da doença? Ou será que são doenças pré-existentes que já conhecemos como fatores de risco de idade, obesidade, que estão causando o agravamento da doença e também a diminuição da vitamina D? Para se ter certeza sobre como a vitamina D influencia no desenvolver da doença, só mesmo fazendo um teste em humanos, assim como os ratinhos de laboratório, um teste duplo cego randomizado. Você deve imaginar que não vão fazer isso em humanos, né? Mas é exatamente isso que acabaram de fazer. Existem tipos diferentes de estudos comparativos. Os estudos de suficiência só observam quais eram os níveis de vitamina D no exame de sangue dos pacientes sem interferir. Nesse caso, os vitaminados são aqueles que tinham suficiência da vitamina D, ou seja, acima de 30. E os não vitaminados, é claro, são aqueles que estavam abaixo de 30. Já os estudos de tratamento são mais importantes porque eles comparam pacientes que receberam doses controladas de vitamina D com pacientes que não receberam. Muitas vezes esses estudos de tratamento são randomizados, ou seja, eles sorteiam quem é que vai receber a vitamina D ou não. Nesse caso, torna muito interessante porque não tem como dizer que foi uma outra coisa que causou aquela diferença grande entre o grupo dos vitaminados e os não vitaminados. Ele pode ser um tratamento tardio, quando ele é iniciado só depois que o paciente já está apresentando sintomas e precisou de auxílio. Pode ser um tratamento precoce, iniciado assim que o paciente tem a confirmação de que está com a Covid, mesmo que ainda não apresente sintomas. Ou pode ser um tratamento preventivo, que é iniciado só para proteger o paciente contra uma possível contaminação futura. Isso também é chamado de tratamento profiláxico. Cada ponto nesse gráfico representa um estudo que foi comparativo.
A linha do número 1 é uma referência aos resultados que foram observados nos pacientes do grupo dos não vitaminados. Os pontos em verde indicam uma redução de risco. Por exemplo, nos pontos que estão à esquerda do número 0,5, os pacientes vitaminados tiveram uma redução de risco maior do que 50%. Isso quer dizer que dentre eles a taxa de mortalidade foi menos da metade, ou a taxa de hospitalização, ou de contaminação, seja qual for o critério que esse estudo comparou. Esse ponto, por exemplo, representa um estudo realizado na Alemanha que analisou 77 pacientes idosos. O estudo constatou que dentre os pacientes que tomavam vitamina D há mais de um ano, a taxa de mortalidade foi mais de 10 vezes menor, comparando eles com os idosos que nunca chegaram a tomar vitamina D. E não era uma dose alta, eles tomavam no máximo 50.000 UIs por mês. No cálculo de dosagens sugerida pelo Dr. Cícero, que já mostrei nesse vídeo, essa seria a dosagem de um bebê de colo com menos de um ano. Menor que esse daí, ó. Já esse aqui é o único estudo que foi na contramão, porque no grupo de tratamento morreram 2 pacientes a mais. O maior erro foi iniciar o tratamento só 10 dias após o aparecimento dos sintomas, quando o destino deles provavelmente já estava traçado. Vou comentar mais detalhes já já, mas adivinha onde foi feito? Brasil, meu Brasil brasileiro, um mulato prisioneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá bamboleio que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Enfim, vocês podem acessar e ler todos esses estudos da vitamina D no site vdmeta.com. Lá você encontra outros gráficos de estudos de tratamento e pode ver todos os estudos na íntegra. Observe que há uma predominância da conclusão que a vitamina D reduz consideravelmente o risco na Covid. Seja antes do contágio preventivamente, no início do tratamento ou até tardiamente após o contágio. Aliás, resultados de estudos feitos com ivermectina, hidroxicloroquina, zinco e outros também estão disponíveis nesse site. Ok, agora vou comentar sobre alguns desses estudos creditáveis. Esse estudo foi registrado um mês depois, em maio de 2020. Ele correlacionou o nível de vitamina D da população de cada país europeu com a taxa de contaminação e de óbito desses países. Os dados datam de 8 de abril de 2020, que é uma data interessante, pois o mundo estava atingindo o pico da primeira onda, especialmente na Europa. Esse é o primeiro gráfico que eu plotei usando os dados desse estudo. Ele faz um cruzamento entre o índice de contágio da Covid e os níveis de vitamina D de cada país. A linha amarela é uma linha de tendência tipo exponencial, calculada automaticamente pelo Excel. A Islândia aí parece ser o único país que fugiu da tendência, mas eu vou explicar por quê. O que esse gráfico demonstra é que quanto menor os níveis de vitamina D da população, mais rápido é o contágio do vírus. E agora o mesmo gráfico com o eixo vertical logarítmico. Nessa escala, a Hungria também pareceu fugir da tendência, mas os 93 casos reportados nesse estudo para essa data me pareceram estar subestimados, já que a Hungria já estava notificando 70 a 80 casos por dia. Então eu vou replotar esse gráfico com outras fontes. Especula-se que os números iniciais de contágio da Islândia foram altos porque é uma ilha que não fez quarentena e usou um método de rastreamento por amostragem com uma tecnologia nova que, naquele momento, poderia estar dando falsos positivos. Aliás, esse método funcionou muito bem, eles conseguiram controlar a epidemia. Para validar esses números, eu obtive os dados de outra fonte, o site worldmeters.info, para a mesma data. Eles usam um método de agregação de dados através de notícias, que eu acho mais confiável do que os dados do governo. A coluna da direita indica que todos os dados ficaram maiores, de 5 a 80 vezes maiores. O único dado que ficou menor foi justamente da Islândia. E vejam só, mesmo com dados alternativos, a mesma tendência foi observada. Especialmente quando vemos esse gráfico na escala logarítmica. Outro dado mostrado no estudo foi o índice de óbito para cada 1 milhão de habitantes.
Esse é um número que consegue ser medido com maior precisão, e de fato a tendência ficou mais acentuada, especialmente na escala logarítmica. Então, gente, essa é uma forte indicação de que o risco de vida oferecido pela pandemia para a população de cada país, ele vai aumentando gradativamente à medida que os níveis de vitamina D dessa população vão ficando mais baixos e se distando mais de 30, que seria o nível normal. E para uma pessoa individualmente, será que a vitamina D também beneficia ela, diminuindo o risco dela ser contaminada, dela transmitir o vírus para os seus parentes, reduzir o tempo dela de recuperação, a severidade dos sintomas e o risco de morte? Sim, é isso que os estudos mais recentes estão demonstrando. Em outubro, foi publicado esse estudo da Turquia. Foram verificados os índices de diversos fatores de risco em 149 pacientes, assim como os níveis de vitamina D deles. E se observou, dentre os pacientes com sintomas severos ou críticos, assim como os pacientes que vieram ao óbito, o que acontecia com maior incidência era justamente a deficiência de vitamina D, afetando 93% deles. Esse outro estudo, de setembro, também analisou todas as evidências preliminares de que a deficiência de vitamina D está associada a maior risco e maior severidade da doença. Os gráficos da pesquisadora, com base em outros estudos, mostram que os níveis de vitamina D dos pacientes infectados estavam muito menor do que os não infectados, assim como os pacientes que foram para a UTI estavam menor do que os pacientes que não foram. Esse estudo, publicado agora em novembro de 2020, foi o tira-teima. Primeiro, eles selecionaram 40 pacientes, todos diagnosticados com Covid e com deficiência de vitamina D, ou seja, abaixo de 20. A média deles era 9. Um sorteio dividiu esses pacientes em dois grupos, o grupo de tratamento e o grupo de placebo. O grupo de tratamento recebeu doses altas de vitamina D diárias de 60.000 UI, de 7 até 14 dias, se necessário, até que os níveis deles sanguíneos atingissem 50 nanogramas por mililitro. Os demais 24 receberam uma pílula igual, só que não tinha nada dentro, era só água destilada, foi o grupo do placebo. Os dois grupos tiveram um aumento da vitamina D sanguínea. O grupo de tratamento foi para cima de 50, como planejado, e o outro grupo foi para 15. Monitoraram todos esses pacientes por 21 dias, ou seja, 3 semanas, desde que cada um deles recebeu o diagnóstico de Covid, e o resultado foi muito satisfatório. No grupo que recebeu a vitamina D, 60% dos pacientes conseguiram testar negativo para Covid dentro desse período, enquanto o grupo que não recebeu a vitamina D, somente 20% deles conseguiram isso. Ou seja, a vitamina D aumentou em 3 vezes o percentual de recuperação total. Mas é claro que nem todo estudo vai apresentar resultados satisfatórios, porque isso depende do método de tratamento utilizado. Esse é um estudo preliminar realizado no Brasil, em associação com a Universidade de São Paulo, onde foi administrada uma única dose de 200.000 UIs de vitamina D oral. Foram analisados 114 pacientes do grupo de tratamento e 118 do grupo de placebo. Apesar de ter sido observado uma redução dos pacientes que foram internados e uma redução de 50% dos pacientes que precisaram de ventilação mecânica, não houve uma redução do número de óbitos. Isso porque todos os 8 pacientes do grupo de tratamento que precisaram da ventilação mecânica vieram ao óbito. As principais críticas são que os pacientes iniciaram o tratamento somente 10 dias após a apresentação de sintomas, quando 90% deles já estavam no oxigênio. Todos os pacientes receberam a vitamina D oral, que leva alguns dias para ser processada, mesmo os pacientes críticos que podem já estar com os seus órgãos comprometidos. Além disso, foi usada uma dose única e limitada, o que não garante que todos os pacientes atinjam o nível adequado de vitamina D3 e nem que consigam manter durante todo o tratamento. De fato, alguns dos pacientes nunca chegaram a atingir o nível adequado de vitamina D e quem sabe podem ter sido justamente esses que vieram a falecer, uma dúvida que o estudo não está esclarecendo. Além disso, no tratamento da maioria desses pacientes foram usados corticosteroides. Essa é uma medicação que baixa muito os níveis de vitamina D sanguíneos e interfere na sua ação. Esse estudo da Espanha, por exemplo, testou a mesma coisa, mas foi feito da forma correta e por isso deu muito certo.
Dentre 50 pacientes que receberam o tratamento da vitamina D, somente um deles foi para a UTI e nenhum veio a óbito. Já dos 26 pacientes que não receberam a vitamina D, metade foi para a UTI e 2 vieram a óbito. Veja como foi diferente. Primeiro, todos os pacientes dos dois grupos receberam tratamento com hidroxicloroquina e azitromicina. No terceiro dia, o grupo de tratamento com a vitamina D recebeu ela já na forma metabolizada e foi recebendo continuamente ao longo do tratamento até se recuperar. Conclusão: a vitamina D é indispensável na prevenção e tratamento da Covid. E a deficiência de vitamina D é um fator de alto risco na pandemia e provavelmente o fator mais comum, mas pode ser corrigida em 3 meses, ou até bem rápido se for com acompanhamento médico. A quarentena promove a deficiência de vitamina D, aumentando o risco oferecido pela Covid, exceto para aqueles que buscam se proteger tomando sol e suplementos de vitamina D durante a quarentena. A recomendação de 10.000 UIs por dia ainda pode salvar muitas vidas. E hospitais devem usar a vitamina D metabolizada para tratamento de todos os pacientes. Assista também os vídeos anteriores, que já estão na playlist completa do coronavírus. E se você gostou, não se esqueça de marcar no botão. E se você quiser ajudar a divulgar esse canal, inscreva-se no botão abaixo do vídeo, compartilhe nas redes sociais, participe dos comentários, mande suas dúvidas e trarei as respostas.